trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra no Salmo de número 90. Todos acharam? Enquanto você acha, fecha os teus olhos por um instante. Querido Deus, nós estamos diante da Tua palavra, a palavra que liberta, que cura, que transforma, a palavra que dá vida, a palavra que divide a alma do Espírito. E nesta noite nós queremos te pedir que fale conosco, apesar de nós. Precisamos ouvir a Tua voz, somos carentes, Senhor, e dependentes da Tua voz, do Teu falar sobre nós, sobre as nossas vidas. Quero clamar nesta noite, fale, Senhor, de forma personalizada com cada um que aqui está. E que em nome de Jesus, a Tua palavra que não volta vazia, possa tocar corações e as vidas em nome de Jesus. Se houver aqui alguém preocupado, angustiado, triste, abatido, que o Teu Espírito venha nesta hora mudar, Senhor, todo esse sentimento, toda preocupação, que possam lançar diante do Senhor toda ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu te peço em nome de Jesus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Salmo de número 90, provavelmente não, é o único salmo que foi escrito por Moisés. Então, ele nos ensina algumas coisas e eu gostaria de falar com vocês a respeito do versículo 12, Salmo 90, versículo 12, que diz assim, é para nós? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Tem a versão. Eu gosto dessa versão que nós vamos ler aqui, que fala mais ou menos a mesma coisa, mas... Achou? Ela diz que ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Talvez essa seja a oração mais importante que a gente precisava aprender a fazer. Aprender a contar os nossos dias. Porque a vida, ela é muito breve, a vida, ela é fugaz. Ela passa muito rápido. E o próprio salmista aqui, no caso Moisés, ele diz que a vida, ela é um sopro. E quando você chega aos 70, quando muito 80, ele diz que é canseira e enfado. Porque ele está dizendo que a vida é assim. E ele diz mais, que a maioria dos nossos dias são dias de sofrimento. Eu vou ler, para não ficar aqui. Ele diz assim, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e de muito sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Se você quer saber que versículo eu li do 9, o 9 e o 10. Ele diz que os dias são dias de sofrimentos. Então, que nós precisamos aprender a contar os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos um coração sábio, porque vai passar, tudo vai passar. E quando ele diz isso, aprender a contar os nossos dias, ele está se referindo exatamente aos dias que passam muito rápido e que são curtos demais. Se você comparar
com a eternidade, o que são os anos que nós vivemos? O que são esses anos? É um sopro mesmo, ele não significa nada diante de uma eternidade. E muitas vezes nós estamos negociando a eternidade por causa de prazeres tão pequenos nesse mundo. Mas não é esse meu assunto. Meu assunto é aqui, essa noite, para você dizer para você que a vida, ela passa muito rápido. No Salmo 39, versículo 4, você pode achar para nós aí? Ele diz assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Vamos ler mais um, Gu, só mais um. Ele diz assim: desde os meus dias, o comprimento de destes aos meus dias, o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, todo ser humano, por mais firme que esteja, não passa de um sopro. Isso é a vida. Isso é a vida. Credo que deprimente essa conversa. Não, não é. Por isso, talvez, Moisés tenha dito: ensina-me a contar os meus dias. Porque quando nós contamos os nossos dias, quando nós sabemos que a vida é frágil, que a vida é um sopro, nós passamos a valorizar cada momento da nossa vida. Então eu vim aqui nessa noite dizer para você: seja justo ou injusto, a vida é limitada. Você pode dizer isso para alguém? A vida é limitada? A vida é limitada para justos ou injustos. Todos nós vamos morrer. E às vezes a gente parece que passa a nossa vida inteira vivendo como se nós nunca fôssemos morrer. A gente fala da morte, mas a gente não acredita nela. Quem é que sai de manhã e diz: hoje eu vou ali dar uma morrida? Ninguém fala isso. Ninguém sai e fala: vou ali morrer, daqui a pouco eu volto, fantasma, eu volto no caixão. Não, ninguém tem esse pensamento. Para aqueles que acontece isso, pode ter certeza, eles não perceberam. A morte, ela é muito hábil, ela é muito inteligente, ela vai te achar onde você estiver, não tem jeito. Então, quando a gente tem essa consciência de que a nossa vida ela é limitada e que nós vamos morrer, nós aprendemos a valorizar os dias que temos. Nós passamos a olhar para os dias que o Senhor está nos dando e viver ele de forma inteligente e sábia. Ele diz assim, para que a gente possa ter um coração sábio. O que é sabedoria? Sabedoria é você usar o conhecimento que você tem de forma correta. E o que é essa sabedoria que Moisés está falando? Da lei de Deus, do conhecimento de Deus, da causa do Senhor, das coisas do Senhor. Ele diz: ensina-me a ter um coração sábio, que eu viva de tal forma que a minha vida reflita essa sabedoria. O conhecimento que eu recebi, eu vou usar. E aí eu pergunto para você: será que a gente é sábio? É uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos. Porque o que é sabedoria? É usar o conhecimento que eu tenho. E como é que a gente tem? Será que a gente tem usado o conhecimento que nós temos? Eu vou fazer uma pergunta para você que vai te levar a refletir se você é sábio ou não. Você sabe que precisa perdoar? Esse é o conhecimento. Você perdoa? Aí é sabedoria. Você sabe que você precisa amar outras pessoas? Isso é conhecimento. Todos nós sabemos que precisamos. Mas será que nós temos amado? Porque isso é sabedoria. É usar o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri.
E ele está dizendo, então, que nós precisamos olhar para a nossa vida e pensar sobre ela, e olhar para aquilo que eu já recebi de conhecimento, e que um dia eu vou partir, e não adianta, não dá para espernear. Você pode até pedir, Senhor, prolonga aí os meus dias. Você pode até fazer algumas coisas para que os seus dias prolonguem, porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que os seus dias sejam prolongados. Então você pode fazer algumas coisas para que os seus dias sejam prolongados, mas não é garantia. Ninguém aqui, nesse lugar, tem garantia de que vai acordar amanhã. Nenhum de nós. Agora eu pergunto para você, como é que você tem vivido a sua vida? O mal de nós crentes, e eu me incluo nisso, o mal dos crentes, em geral, é exatamente esse. A gente acha que a gente deve ser crente na igreja. Na igreja a gente é super espiritual, a gente canta, a gente glorifica, a gente ergue a mão. Alguns, né? Tem gente que nem isso, nem na igreja faz. Mas tem gente que a maioria faz isso na igreja. E esquece que a vida vivida de segunda a domingo, na maior parte do tempo lá fora. E como é que a gente tem empregado o conhecimento que a gente recebe na vida? Porque isso é viver uma vida com sabedoria. A vida é frágil, como nós lemos lá no Salmo 34, que diz, Senhor, dá-me a conhecer os meus dias de vida, porque eu sei, eu sou frágil. Se nós entendêssemos a fragilidade da nossa vida, nós não deixaríamos pendências. Nenhuma pendência. Pior do que alguém que morre, pior que a dor da saudade é a dor do remorso. Você sabia disso? A dor do eu poderia ter feito, mas não fiz. Eu poderia ter abraçado, mas não abracei. Eu poderia ter amado, mas eu não amei. Quantas coisas eu queria ter dito para essa pessoa. Vocês sabem que eu perdi uma tia muito querida no mês de dezembro, dia 10 de dezembro. E eu amava muito essa minha tia e vou amar sempre. Ela vai estar eternamente dentro de mim enquanto eu viver. E ela era uma pessoa bem cri-cri, bem assim, minuciosa, as coisas no devido lugar. Ela não admitia que ninguém sentasse na cama dela, de jeito nenhum. Isso era um pecado de morte para ela. Você sentar ela era chata nesse aspecto, assim, de tudo não, minha filha não faz assim. Não, ela fazia. Ela chegava a erguer os pezinhos para dizer que não era para fazer alguma coisa. Mas eu perdi a conta de quantas vezes eu dizia para ela, tia, eu te amo. A minha mãe falava às vezes para mim assim, você parece Maria de Homero. Maria de Homero era irmã dela, minha tia. Maria de Homero, eu falava para ela, é um orgulho para mim, mãe, ser comparada a essa mulher. Porque ela tinha as coisas dela e eu sempre dizia, tia, eu te amo. Tia, eu te amo. E eu falava, eu tenho o maior orgulho quando alguém diz para mim que eu pareço com ela, por conta não por conta da chatice dela com algumas coisas, mas por conta de outras qualidades que ela tinha. Ela morreu e eu pude dizer no caixão, na beira do caixão dela, que eu disse, muitas vezes, eu não preciso dizer para ela, porque aqui é só um pedaço de corpo, que daqui a um pouco nem isso tem mais. Mas eu disse, eu te amo, e eu queria perguntar isso para você. Você tem contado os seus dias? Para que o dia que você partir, que o Senhor te chamar, as pessoas olharem para você e falar, eu ouvi tudo, eu falei tudo, que eu queria, que eu tinha vontade de dizer para essa pessoa. Será que eu valorizei as pessoas que andaram ao meu lado? Eu contei os meus dias, valorizando pessoas, valorizando aquilo que realmente tem valor, que não se compra, mas que Deus te dá de graça. Acordar de manhã e dizer obrigada pela vida.
Tem gente que acorda murmurando, xingando, brigando, porque não aprendeu a contar os dias. Você sabe que uma coisa que eu aprendi, e eu vou contar para vocês? Dá um sorriso aí para você mesmo, faz favor. Faz essa gentileza, mexa o músculo. Sorria para mim, pastor. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando a criança nasce, ela dá aquele sorrisinho lá, você fala, que coisa mais linda. Aquilo não é um sorriso. É uma contração do músculo do rosto que ele tem. Ele não sabe que é sorriso. Mas sabe o que acontece? Quando você fala, ele sorriu para mim. Aí a criança fica achando legal aquilo que você fez. Ela, quando você chega, o que ela faz? Ela sorri para você, porque ela sentiu que houve um negócio legal entre você e ele, não é? Pois é. Isso ela vai fazendo porque gerou dentro dela e liberou dentro dela um hormônio chamado serotonina, que é um hormônio do bem-estar, do sentir-se bem. Então ela aprendeu a sorrir, porque aquilo deu para ela, liberou dentro do cérebro dela serotonina, não é que ela sabia rir. Você sabia que se você acordar todos os dias de manhã e der um sorriso na sua cama, você vai liberar sobre você mesmo esse hormônio, o hormônio da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e que você vai ficar bem por horas, por causa de um sorriso que você deu, lá na cama. Você já pensou em falar todo dia, irmã Rose, bom dia Deus, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo, bom dia para mim? Porque os dias são pequenos, porque nós vamos morrer. Vai ter dias de tristeza, vai ter dia de dor, vai ter dia de angústia, mas o dia que ele vir até a mim, ok, eu não posso fazer nada, mas o que eu puder evitar, eu vou evitar. Como é que eu faço isso? Olhando para Jesus. Nós vamos lá para o Salmo 90 de novo. Ele diz assim, lá no versículo 14, diz assim, ele está fazendo uma oração, tá certo? Ensina-me, Senhor, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Aí ele continua, volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Aí no versículo 14 ele diz, satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Ele não era bipolar, ele está falando de dias maus, de dias ruins, de dia que não está legal, que as coisas não vão bem, que não está acontecendo direito, mas ele diz, quando o Senhor satisfizer o meu coração, então nós vamos cantar de alegria, toda essa situação vai mudar, toda essa história vai ser diferente, porque é o Senhor que vai me satisfazer, me dar a alegria de todas as manhãs acordar. Todas as manhãs, quando você acorda, você tem uma razão para dizer obrigado, Deus, eu estou vivo. Quantos não acordaram? E talvez um dia aconteça de você não acordar, mas enquanto você estiver acordando, aprenda a viver o teu dia com sabedoria, com a alegria do Senhor, buscando satisfação não em coisas, porque coisas não vão te satisfazer, pessoas não vão te satisfazer, dinheiro não vai te satisfazer. Ele pode melhorar a sua vida, mas não vai te dar a satisfação, porque eu conheço gente que tem dinheiro e que é infeliz. Dinheiro só pode melhorar a sua vida, mas ele não pode te dar a felicidade, porque isso só pode dar é Jesus. Não adianta você casar esperando que alguém te faça feliz. Não coloque esse peso sobre ninguém. Ninguém tem obrigação de te fazer feliz. Pelo amor de Deus, não espere isso dos outros, não espere que os teus filhos te façam feliz, que qualquer outra pessoa do mundo tenha essa obrigação. É um peso muito grande para elas, porque a única pessoa que pode se fazer feliz é você mesmo, com Jesus.
Só existem duas pessoas que podem completar você, você mesmo e Jesus. É essa parceria. E o restante, as outras pessoas, elas podem cooperar para isso. E é bom ter pessoas do lado. Mas o que você precisa é aprender. É que a vida é curta. A vida é muito pequena. E contar os nossos dias é saber viver. Usando o conhecimento que você tem para a tua alegria. Porque dias maus vamos ter sempre. E não é de hoje. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, já falava sobre isso. De dias maus, de dias difíceis, de que a situação não era boa e nunca foi. Nós sempre tivemos situações de governo, nós sempre tivemos ladrões, assaltantes no mundo a vida inteira. Desde que o pecado entrou no mundo, o mundo estragou. Deu defeito, não adianta mais. Agora, o que é que eu posso fazer para mudar a minha vida e mudar essa situação? É usar o conhecimento que eu tenho da lei de Deus, das coisas do Senhor, para a minha vida. E usar. Porque nós temos muito conhecimento. A Bíblia nos chama de ovelhas gordas. A gente tem bastante conhecimento. Qualquer crente que passou aqui pelo caminho, pelo trilho da igreja, que estudou, que fez os cursos todos aqui, tem conhecimento para levar para o resto da vida. Tem ou não tem? Tem conhecimento. Agora eu quero perguntar para você, você tem vivido a tua vida com sabedoria? Usado esse conhecimento que você tem, feito disso um propósito, uma finalidade para a tua vida? Porque ele diz que a lei do Senhor, esse conhecimento que eu preciso, que a lei do Senhor, eu já tenho na minha vida. Então, Senhor, satisfaz-me. Às vezes a gente está esperando sempre mais. Estou esperando casar para ser feliz, eu estou esperando o aumento do salário para ser feliz. Eu estou esperando a situação mudar, o país mudar, o governo mudar. E nós vamos esperando, esperando, esperando e adiando a nossa vida. E a vida, ela é um sopro. Ela passa rápido demais. Eu olho para trás e parece que era ontem, eu tinha 17 anos. Passou. Passou que eu não vi. Passou que eu não percebi. E a gente não percebe mesmo. Você se olha no espelho e está tudo bem. Daí você pega uma foto de 1948. Eu não tinha nascido ainda. Tá? Você pega uma foto de 89. Você fala, meu Deus, onde foi que isso aconteceu? Como foi que cheguei aqui, nesse estágio? E a gente não viu. Porque é assim, a vida é um sopro. Eu queria perguntar para você e levar você a pensar que nesse ano de 2025, eu posso pregar a noite inteira, né? Que você não vai embora mesmo, acho. Tá tudo bem. Só que no ano de 2025, mudou o calendário, mas se você não tiver uma postura diferente, uma mudança de mente, uma metanoia, vai ser igual.
Sabe aquele meme que fizeram aí? Qual que é o teu projeto para 2025? É o mesmo de 2024, que em 2023 eu fiz, mas que em 2022 eu não alcancei. Só mudou o número. Aí a gente precisa mudar de postura. Talvez seja por isso que Moisés disse: Senhor, e talvez essa seja a oração mais importante que você e eu precisamos fazer para esse próximo ano. É perguntar para o Senhor como é que eu tenho vivido a minha vida. E Senhor, me ensina. Me ensina. Porque a gente não sabe viver. A gente precisa aprender a viver. Nós não sabemos. Que se a gente soubesse, a gente não fazia tanta besteira na vida. A gente não quebrava tanto a cara se a gente soubesse viver. E ele estava dizendo: Senhor, me ensina. Quem disse isso foi uma pessoa que viveu 120 anos. Ele dizendo que quando chega nos 80, canseira e enfado. Viveu mais 40. Mas ele disse: ainda assim, ensina-me a viver. Será que nós temos sabido viver a nossa vida? E aí talvez seja o momento da gente orar e pedir ao Senhor que nos ensine a nos satisfazer com Ele, com a presença dEle, para que a gente possa olhar para o nosso dia de manhã e dar um sorriso para nós mesmos e dizer: hoje eu vou viver para a glória de Deus, experimentando da presença, experimentando do poder, experimentando da glória. Porque nós passamos uma vida inteira. Você sabe que a gente está aqui vivendo um ensaio para o céu, sim ou não? Estamos aqui ensaiando para o céu. Mas a gente não gosta de orar. Não gosta de ler a Bíblia, não gosta de conhecer Deus. E como é que nós vamos chegar lá? Aqui é um treinamento. Eu queria convidar você, a gente está só em janeiro. Hoje é dia 16 de janeiro. Ainda temos um ano inteiro pela frente. Eu queria te convidar a viver esse ano com sabedoria. Contando os seus dias. Não é esperando a morte, mas é sabendo que ela vai chegar. E o dia que ela chegar, aquele homem, eu não vou lembrar o nome dele, Mauro, que morreu de acidente de avião. Miles Moore. Ele escreveu um livro, e nesse livro ele fala que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Ali tem livros que não foram escritos, músicas que não foram cantadas. Ali tem pessoas que poderiam ter tido uma história maravilhosa, mas que não viveu. Enterrou os seus sonhos, enterrou o projeto, o sonho de Deus para a vida dela. Quantos de nós estamos levando a nossa vida, como disse Zeca Pagodinho, que ele só cantou, mas ele não deixou a vida levar ele, não. Se ele tivesse deixado a vida levar ele não estava onde está. Mas ele diz para deixa a vida me levar, vai nessa. Não deixa a vida te levar. Leve a sua vida. Nesse ano, faça um propósito com você mesmo. Para de mentir para você. Esse ano eu vou e não vai. Esse ano eu vou fazer e não faz. Esse ano eu vou viver o extraordinário. Você quer viver o extraordinário vivendo no ordinário? Não vai. Você tem que sair do ordinário para experimentar o extraordinário de Deus. E às vezes a gente está achando que as coisas vão cair no nosso colo. Elas não caem. A vida, se você está deixando a vida te levar,
você vai quebrar a cara. Você vai chegar no fim da vida e dizer: eu não conquistei nada, eu não fiz nada, eu não alcancei nada, eu não toquei a vida de ninguém. As pessoas passaram por mim e despercebidamente. Despercebida ou desapercebida? São diferentes, tá, gente? A palavra. Desperdiçando o seu tempo, que é precioso, com nada. Com coisas vãs. E aí você chega no final da sua vida. E aí não pode reclamar. Porque foi a vida que você levou. Talvez essa seja a oração mais importante que a gente precisa fazer na nossa vida nesse início de ano. Senhor, nos ensina. Nos ensina a viver de tal forma que nós alcancemos um coração sábio. Porque a vida é limitada. Ela vai acabar. E se você deixar que ela te leve, ao invés de levá-la, no final você vai se arrepender de coisas que você não fez, de coisas que você não viveu. Eu ouvi um médico, e para terminar, eu termino aqui. Eu ouvi um médico dizendo que de todos os pacientes que ele teve na vida, que ele viu indo embora, nenhum deles perguntou do carro, da casa, da conta bancária. Eu me lembro que a minha despedida com meu padrasto, ele já estava bem debilitado no hospital. E eu dei um beijo nele e disse: obrigada, obrigada por tudo que você representou na minha vida. E ele me respondeu: eu queria ter sido um pai melhor para você. Ele disse: eu não fui o pai que eu precisava ser. E ele foi muito, mas muito superior ao meu pai. Mas ele sentiu que ele poderia ter feito algo mais. E é isso que eu quero para você, querido, que quando você chegar no seu fim de vida, você diga: eu entreguei tudo. Eu estou indo embora, vazio, sem nada. Porque tudo aquilo que Deus me deu, eu entreguei. Tudo aquilo que Deus me pediu, eu fiz. Eu contei os meus dias. Eu não deixei os dias passarem em vão. Eu os vivi de maneira sábia. Vamos ficar de pé? Fecha os teus olhos. Quero te perguntar mais uma vez. Como é que você tem vivido a sua vida? Como têm sido os teus dias? Qual o tanto que você tem empregado do teu conhecimento, transformado isso em sabedoria? Quanto você tem vivido daquilo que você sabe que é a verdade? Eu queria que você perguntasse para você agora, se o Senhor te chamasse nesse momento, agora, o que você diria para Ele? O que é que você poderia dizer para o Senhor? Você poderia dizer para o Senhor: Senhor, eu experimentei de tudo que o Senhor tinha para mim. Será que você poderia dizer: Senhor, eu estou indo embora vazio, porque tudo que o Senhor me deu, eu entreguei.
Será que você poderia dizer: Senhor, eu me satisfiz com a tua presença foi tão preciosa. Ou talvez você esteja também dizendo: eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter feito diferente. Talvez você diga: eu precisava ter dito para algumas pessoas o quanto eu as amava. Talvez você possa estar pensando: quanta gente que passou por mim e eu nunca disse a respeito de Jesus. Talvez você chegue diante do caixão de alguém tão precioso para você e você diga: estive com essa pessoa tantas vezes e eu não apliquei o conhecimento que eu tinha, eu não usei a sabedoria, eu não falei de Jesus para ela, eu não disse que eu amava, eu não disse que a perdoava. Viva esse próximo ano contando os seus dias e dizendo para o Senhor: ensina-me, Deus, a viver a minha vida com sabedoria. Pai, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos um coração sábio. Ensina-nos, ó Deus, a viver dessa maneira, porque tudo vai passar, tudo passa, inclusive nós vamos passar, mas a Tua palavra nunca vai passar, e nós queremos viver firmados nela, queremos nos satisfazer com a Tua presença, queremos viver esse novo ano que só está no comecinho. Estamos no meio do primeiro mês. E nós queremos nos dedicar, Senhor, a viver uma vida percebendo a nossa fragilidade e o quanto nós precisamos de Ti. Fica conosco, Senhor, e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.